Oi, gente, tudo bem? Então, atendendo a pedidos do Instagram, né? Pediram para eu falar sobre combinações diferentes entre os signos de forma amorosa. Bom, primeiramente eu quero falar o seguinte: quando nós temos uma relação, temos duas pessoas, né? E quando as duas pessoas estão dispostas dentro de uma relação, o signo, ele é um fator que agrega, né, no relacionamento, mas vai muito do esforço individual de cada um para dentro dessa parceria que é o relacionamento, né, de forma adulta e madura sobre as coisas. Então, o signo, ele pesa assim um pouco, ele dá uma diferença, porém o essencial é a disposição das duas pessoas, né, para aquele relacionamento, para aquela parceria, tá? Então, assim, teve uma seguidora que falou assim, né, a combinação estranha de Câncer e Aquário. Porque as pessoas falam que tem essa combinação estranha, né, entre os signos. É porque a gente precisa olhar para os elementos, né? Se a gente olhar para o elemento de Câncer, é a água. Se a gente olhar para o elemento de Aquário, é ar. Então, o próprio elemento é incompatível, né? Então, por essa questão é que fala, é uma combinação que não pode não dar certo. Mas não é que não vai dar certo. É que tem aspectos mais desafiadores de uma combinação de água e água, uma de combinação de água com terra, por exemplo. Então, estaria mais aspectos desafiadores. Por quê? Porque Câncer é um signo sentimental, emocional, que preza pela família, que preza pelo lar. E Aquário é um signo muito mais intelectual, muito mais desbravador, muito mais pensa no coletivo e pensa muito na liberdade de expandir os horizontes dele sem tanto estar enraizado no lado sentimental das coisas. Então, por isso que é uma combinação um tanto diferente, que tem aspectos desafiadores para as duas pessoas resolver. Mas tudo com conversa e equilíbrio se resolve, né, gente? Então, peixes de Sagitário, por exemplo, né? Água e fogo. Também tem um aspecto desafiadores ali, porque peixes, né, tem todo aquele lado sentimental, intenso, profundo, e Sagitário é um signo mais expansivo, de agregar muitas pessoas, de aventureiro. Então tem um fogo mais de expandir e não tanto se conter dentro de um relacionamento. Então por isso que são aspectos tensos. Outro exemplo, Áries e Virgem. Áries é um signo fogo, Virgem é um signo da terra. Áries é muito de ação, de ir atrás. Virgem é muito meticuloso, muito metódico nas suas relações. Então, quer enquadrar tudo dentro de uma caixinha, mas por outro lado, Virgem quer ser muito útil. E Áries já é mais um tanto explosivo, não consegue conter tanto as emoções. Então, são aspectos que vão trazer desafios para dentro do relacionamento, mas não que pode dar errado. Porque, volto a falar, quando duas pessoas estão dispostas dentro de um relacionamento, as coisas elas andam, elas se conversam, elas fluem, né? Outro exemplo, Libra e Touro, porque, por exemplo, Libra é ar, Touro é terra. Então, novamente, Libra um signo que busca o equilíbrio, busca ter as coisas de uma forma organizada, tem um olhar pro belo, para coisas diferentes, e tem aquela parte do mental de buscar conhecimento. Já Touro tem uma vida mais prática, mais material, mais de trabalho. Então, assim, são coisas que dentro do relacionamento as duas pessoas têm que ir se conversando e ajustando. Então, quando fala de combinações astrológicas, sempre a gente tem que ver o elemento. Então, assim, sempre combinações de fogo com fogo tem chances de não ter tantos aspectos desafiadores quanto um fogo com terra, por exemplo. Então, ali, né, a tríplice do fogo. Áries, Sagitário e Leão. Então, qualquer combinação que a gente fizer entre esses três
de fogo tem mais chance de dar certo. O fogo combina com o que no elemento, gente? O fogo precisa de ar. Então, o que combina? A tríplice do ar. Libra, Gêmeos e Aquário. Então, se a gente fizer essa combinação de Libra, Gêmeos e Aquário com Leão, Áries e Sagitário, qualquer combinação dessas tendem a ter menos aspectos desafiadores, porque são elementos complementares, né? O ar complementa o fogo, né? E o fogo com mais fogo intensifica, o ar com mais ar intensifica. E no outro aspecto, então, se a gente pegar ali os signos da água, Câncer, Peixes e Escorpião, entre si, água com água, e com a terra, então Capricórnio, Virgem e Touro, também, né, a tríplice, então terra entre terra e terra com água são elementos que são mais compatíveis. Só pensar justamente no próprio elemento. A terra, o que precisa para a terra molhar, né? Água, então vai ajudar. Água com água vai intensificar o fluxo, né, de sentimento, né? E terra com terra vai intensificar a solidez e também são aspectos que trazem menos desafios para os relacionamentos. Então, basicamente, é isso, assim, as combinações tem várias, né, tipo, dentro desse aspecto, mas toda vez que a gente olha para o elemento, a gente vê o que mais combina com o que e o que vai gerar um aspecto desafiador. Eu não gosto da palavra, aspecto que dá errado. Não é isso. São aspectos mais desafiadores dentro do relacionamento, levando em consideração só o signo solar, tá, gente? Porque o mapa astral ele é gigantesco, então a pessoa pode ter um aspecto desafiador ali com o Sol, mas todo o resto do mapa ser super compatível com a outra pessoa. Então, nossa, por que um canceriano deu tão certo com um aquariano? Ué, porque às vezes os outros aspectos do mapa ajudam a Lua, né? A Vênus, que interfere bastante no relacionamento, Marte, pode ser que sejam complementares ou intensificadores. Então, a gente tem que olhar, sempre quando a gente fala de uma combinação astrológica, a gente tem que olhar o mapa astral inteiro das duas pessoas, né? Para fazer uma sinastria amorosa bem completa, a gente tem que olhar o mapa astral inteiro dos dois e, né, sobrepor para ver ali quais são os aspectos mais tensos, quais são os aspectos menos desafiadores, que vai fluir melhor, e outros nem tanto, né? Então é um apanhado que deve ser feito. Mas assim, só pra ficar aquele gostinho de que combinação com combinação, resumidamente seria isso, assim. As combinações mais diferentes e que trazem uns aspectos desafiadores são essas. Sempre quando a gente junta dois elementos que são opostos, teriam aspectos um pouco mais desafiadores, levando em consideração só o signo solar, levando em consideração só um aspecto dentro do mapa astral das duas pessoas que estão se relacionando. Tá bom, gente? Seria isso. Tchau, até a próxima. Beijos!